Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou Roberto Ribas e tenho o prazer de apresentar mais uma edição do X-Talk. Eu digo até mais do que um prazer, um privilégio de conseguir trazer aqui nesse nosso já tradicional bate-papo pessoas importantes, relevantes, com história, para falarmos sobre marcas, marketing, tecnologia, negócios e os desafios do dia a dia dos negócios, né? Na edição de hoje, vamos falar sobre uma das principais e mais movimentadas, turbulentas datas do varejo, não só brasileiro, mundial, mas dá para dizer que essa já é uma data tradicional do nosso calendário promocional, né? Black Friday vem crescendo a cada ano, tanto na questão do público que vem aderindo a essa nova data, essa nova oportunidade de compra, quanto para as marcas que têm uma oportunidade de fazer negócio, de crescer, de buscar os seus resultados. Mas mais do que a Black Friday, hoje vamos falar especificamente da Azul Friday, já que o palco hoje é ocupado pelo João Ribeiro, responsável por e-commerce, growth e CRM da Azul Linhas Aéreas, e também de Luiz Maia, aqui, que atende, né, nosso Key Account Director da Brivia e da Pepper, que atende a Azul e atende outros clientes nossos importantes da nossa carteira, que vem falar que tem uma experiência importante sobre essa data, sobre esse movimento do varejo nacional. Sejam muito bem-vindos, João, Luiz. Muito obrigado, Rivas. Obrigado pelo convite aqui. Um prazer estar com vocês, compartilhando um pouquinho aí do que a gente tem de conhecimento dessa data tão importante para o varejo, e não só para o varejo, né? Agora todas as indústrias, independente do segmento, utilizam essa data para vender, seja da indústria do varejo até a indústria mobilística, automobilística, e principalmente companhias aéreas, operadoras. A gente usa muito essa data para gerar negócios aqui para os nossos clientes. E esse ano, né, João e Luiz, nós temos a Black Friday. Para nós, ela é muito mais especial, né? Que é o primeiro ano que a parceria Pepper e Brivia e Azul está concretizada. Então, a gente tem o privilégio de trabalhar junto com a Azul nessa data, na Azul Friday, que é a data mais relevante aí do mês de novembro. E aí, João e Luiz, eu queria trazer um pouco, para a gente começar o nosso papo sobre isso, né? Sobre a importância dessa data e como é que a gente prepara, de certa forma, a operação para que essa data funcione. E mais do que uma data de um dia especial, uma sexta-feira, ela vem se tornando uma semana, um mês inteiro, né? Que é o Black November, que a gente começa já a trabalhar com isso, com campanhas de fato na rua, com promoções na rua, desde o início de novembro e vai até o final de novembro, esticando o máximo essa oportunidade aí. E aí, João, eu queria que trouxesse aí, começasse o nosso papo trazendo um pouco do bastidor, assim, como é que é a importância dessa data, que tu já trouxe, né, como uma visão de que ela é uma relevante para todos os negócios, mas para a Azul especificamente, assim. Excelente. A gente começa a falar de Black Friday em julho, e às vezes a gente ainda está falando tarde dessa data, dada a complexidade que ela tem e a quantidade de expectativa que os negócios têm sobre essa data. Quando eu falo sobre os negócios, eu estou falando da própria Azul, venda de passagem aérea, o programa de fidelidade, que tem N produtos que precisam ser estimulados no período, e a operadora de viagens, a Azul Viagens, que tem pacotes, hotelaria, ingressos e N produtos que também tem uma carteira de parceiros aqui que esperam muito dessa data. A gente começa a falar final de julho, aquecendo esses motores aí para esse voo, que ele é um voo longo, e especificamente a gente vai alinhando com as áreas de negócios, quais são as suas expectativas. Então a gente, enquanto área de performance, CRM, e-commerce, não está muito apegado a qual é a oferta. O que eu quero de verdade saber é qual é o tamanho do desafio do negócio, quais são suas metas para novembro, o que você precisa entregar de resultado. Porque com os capabilities que a gente tem, a gente ajuda a formatar as ofertas, a combar os produtos e desenhar. Mas isso é um ponto que acontece aqui dentro e foi um espaço que a gente foi construindo. Por vezes vem a oferta um pouco mais definida, e o nosso desafio é como a gente conta esse storytelling para o cliente durante essa janela de tempo que é super relevante, e novembro é mega especial para isso. Então a gente, nesse ano,
a gente construiu um pré-Black Friday, né? A gente não chamou o novembro com uma data especial, a gente usou Azul Friday, e a gente, nos primeiros 20 dias, tem chamado de ofertas antecipadas. A semana da Black Friday é a Azul Friday de verdade, e o pós-Azul Friday a gente tem ali as últimas ofertas, o que seria uma Cyber Week para o nosso mercado, para o varejo, para os eletrônicos. Então a gente tem ali aquela reta final de grandes ofertas. E aí, para a gente comportar todos os produtos e negócios da Azul, a gente precisa de uma janela de espaço de muitos dias. E aí tem toda uma preparação. A Brive e a Pepper chegaram nesse momento com a gente para entender um pouco desse desafio bem relevante para os nossos negócios, mas que a gente começou a falar disso julho, agosto, e cá estamos executando, acompanhando os resultados hora a hora, dia a dia, dependendo de como o business performa, para que a gente consiga ter tempo de reação. Eu acho que o mais importante a gente recebe o input de negócio, a gente estrutura as ações, mas a gente sabe que nem tudo vai performar com a expectativa. E aí eu acho que a Black Friday ela tem um pouco desse mindset de o que eu faço quando o resultado não aparecer. Como é que eu estimulo esse público, como é que eu movimento essa máquina, os clientes que estão esperando uma boa oferta, como a gente consegue encaixar o que o negócio precisa enquanto resultado e as expectativas dos clientes que aguardaram essa data para encontrar uma oferta para a sua próxima viagem de férias, aproveitar os feriados em 2026. Então, a gente tem casado necessidades dos negócios com necessidades dos clientes, para daí a gente ter um pacote completo. Muito bom. Luiz, do lado de cá, assim, como é que funciona essa dinâmica, como é que a gente atende essas expectativas, né? Como é que a gente alinha com essas expectativas das marcas que trazem uma régua de desafio lá em cima e que a gente precisa operar e fazer isso acontecer, né? Exatamente. Bom, pessoal, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, ainda mais nessa data especial. E foi muito bom essa introdução que o João colocou, e olhando do nosso lado, aqui, né, como é que a gente olha para isso, como é que a gente pode contribuir com essa visão. Eu acho que esse período a gente tem que olhar como um grande evento de dados, né? Esses eventos de dados nos ajudam a captar as intenções reais de consumo, e aí, a partir desses estímulos, transformar a Black Friday, mas o período como um todo, num grande momento de relacionamento com o cliente, ou com um novo cliente, ou com um cliente que pode vir a comprar mais de nós, né? Seja lá a gente uma empresa de serviço, como o caso da Azul, que o João está falando, ou empresas de bens de consumo também serve esse mesmo olhar. Mas esse grande evento de dados é fundamental no mindset de operar o Black Friday, né? Tanto na preparação, como o João colocou, lá em junho, julho, onde você começa a entender os objetivos de negócio, mas como é que a partir daí a gente junta todos esses dados e os dados que vão vindo ao longo do mês da Black, mas também o que veio antes, para que a gente possa criar as iniciativas e corrigir rotas, como o João colocou, porque como é que o negócio vai respondendo ao longo do período de campanha, dos projetos como um todo. Então, eu acho que o mindset e o olhar que a gente procura ter para esse tipo de operação é encarar esse período como um grande evento de dados. E a partir daí, a gente vai criando as estruturas e as iniciativas junto com o cliente que respondam ao negócio e ao que o nosso cliente quer, né? Ao que o consumidor quer, os estímulos que ele quer. Então, isso transforma a nossa Black num grande evento de relacionamento com o cliente. Porque mais do que criar a oferta, a gente tem que aproveitar com o momento de relacionamento, porque ali ele está com intenção real de consumo conosco. Muito bom. E aí tem uma dinâmica, né, que é uma dinâmica de muito hardcore, assim, de operação promocional, né? Então, e aí vocês trazem um aspecto super relevante aqui. Primeiro deles, planejamento, como nós estamos falando de 4, 5 meses com antecedência. E aí também a dinâmica do momento, né, da preparação, mas também da dinâmica de aprendizado ao longo do processo. A fala do João e do Luiz aqui vocês trazem uma questão muito de ação e reação, né, de estímulo e aprendizado e ajustando isso. O quanto que é importante dentro desse processo, e se é possível dentro desse processo
rodar isso com maestria, integrado, de forma bem integrada, aquilo que é atendendo a esses stakeholders diferentes, mas também entendendo a organização se moldando para atender esse momento. Então, eu estou falando aqui de branding, estamos falando de criatividade, estamos falando de produto, estamos falando de dados, estamos falando de mensuração em tempo real. Fala, João, assim, como é que tu direciona e como é que a Azul se prepara e faz acontecer essa dinâmica? É botar todo mundo numa sala de guerra? Como é que essa informação flui para que o aprendizado aconteça em tempo real? Sim, a gente tem algumas disciplinas dentro da estrutura, então eu sou responsável por toda a frente de dados até a implementação das campanhas e mensuração dos resultados ali para as business units. E a gente começa com um kickoff desse grande plano. Olha, esse é o planejamento, junto com os nossos parceiros, é assim que a gente vai conduzir essa data, essa oportunidade, e aí vai vindo momentos onde a gente capta insights, e a gente fez um trabalho super legal esse ano, que é olhar para o mercado, os estudos que o mercado já tinha produzido, o que era tendência para a data, se a gente iria com live, iria sem live, e aí no momento a gente optou por não ter uma live nesse momento, mas organizar as estruturas hierárquicas das nossas landing pages, como as ofertas iam ser plotadas, se a gente mistura todas as unidades de negócio ou não. E aí, quando a gente foi olhar para os nossos dados, o que acontecia com os clientes, a gente via que o cross-sell entre unidades de negócio era muito baixo. Então, o que a gente tinha em mente? Precisamos ter uma Black Friday que seja boa em oferta, que movimente o cliente, mas que seja fácil para esses clientes entenderem. Então, cada BU veio com todas as suas demandas, mas a gente teve esse papel de moderar o que ia acontecer. E aí a gente usou dados internos, análise do nosso time de CRM, insights analíticos ali que nos mostravam como era o nível de clientes novos chegando, o que acontecia com o cliente que já estava na base. Então, a gente também se muniu com essas informações para desenvolver as estratégias e essas datas pré, durante, pós Black Friday, e também usando todos os recursos que a gente tem à disposição. Tecnologia, dados e ferramentas que a gente possa ter dentro do marketing, de landing pages, de e-mail marketing, de push, de banner, de criativos, e aí com uma estratégia clara de posicionamento de marca, como Azul Friday, como a gente ia encaixar tudo que vinha depois nesse dia a dia. E aí o acompanhamento, ele começa a ser feito de forma semanal, aí vai chegando mais próximo, vai ficando 3 vezes por semana, vai chegando a semana 3 vezes por dia, que é o que a gente está fazendo agora nesse período. A gente tem pelo menos uns 3 checkpoints no dia para olhar o que está acontecendo, quais são as entregas que a gente precisa fazer, como é que estão os resultados, qual é a reação. E aí aconteceu recentemente, a gente resolveu que a gente precisava fazer toda sexta-feira com cara de Black Friday. Porque na hora que eu recebi os inputs do negócio, as metas estavam, poxa, se eu deixar todas essas metas para entregar em uma semana, eu não tenho capacidade de cumprir esse resultado com a quantidade de ofertas que eu preciso comunicar para esses clientes. E eu também não posso contar com uma demanda reprimida que depois ela não venha na última semana. Então, a gente considerou algumas datas importantes, alguns checkpoints, que são as sextas-feiras, principalmente para um dos nossos business, que é a Azul Viagens. E a ideia a gente tem o plano A e o plano B. Se a oferta da sexta-feira, da Azul Friday, ali fora do período oficial, está performando bem, eu não preciso prorrogar essa oferta para o final de semana. Eu troco a oferta no final da sexta-feira, que é o que a gente fez há alguns dias. Então, eu tinha o plano, sigo, se está alcançando o resultado, eu volto para uma oferta menos agressiva, se não está alcançando, eu prorrogo. Então, a gente tinha que lidar com todos esses efeitos o resultado está aparecendo ou o resultado não está vindo, o que eu faço? Então, ter um time que está entendendo lá no começo, lá em setembro, que faremos isso às sextas-feiras, em todas, independente de quando seja, garante que eu também estou preparado para a gente ter
poder de fogo e reação aí durante o dia. Perfeito. E eu só vou ter a resposta no final do dia se eu vou prorrogar ou não. Então precisa estar todo mundo estar on board do que a gente está fazendo. Exatamente. Acho que, João, é sobre, ouvindo você falar e colocando a gente aqui do lado, né, é muito sobre orquestrar os canais e as áreas, né? Assim, tem o produto, tem as ofertas, mas tem que orquestrar todos os nossos canais com as áreas, com as plataformas de serviço, seja a Azul Viagens, seja a Azul Fidelidade ou a companhia aérea, e essas dinâmicas tem que estar bem orquestradas para que o comportamento seja perseguido, né? E o forma que você colocou, querendo ou não, resumindo aqui, traduzindo um pouco do nosso lado, são as tais war rooms, né? E quando se fala de war room, não é sobre ter uma sala com todo mundo ali trabalhando e olhando, mas assim, sobre ter a atitude de war room, né? Sobre ter o comportamento de war room, seja físico ou remoto, você está com o comportamento de monitorar, tomar decisão com base nos dados e corrigir a rota ou seguir a sua estratégia conforme o aprendizado contínuo. E esse aprendizado contínuo que o dia a dia das campanhas nos trazem é um que a gente pode chamar aqui na briga, que a gente está vendo, para um playbook de aprendizados. A todo momento a gente está colhendo aprendizado e comparando com o que a gente desenhou, com a estratégia. Está na rota? Ótimo. Não está? Qual que é o plano B? Que vocês já têm como oferta, que vocês já têm como produto, que já têm como serviço, né? Então, voltando à primeira palavra que eu usei, a orquestração, ela está em todos os pontos, né? Tem que orquestrar o objetivo, a estratégia, os canais, os meios e por aí vai. Então, é muito interessante poder estar vivendo isso aqui agora numa visão de serviço, de companhia aérea. A gente viveu, muitas vezes, com bem de consumo. Tem coisas parecidas, mas a Black Friday chegou de vez para o setor de serviço, né? E as empresas que estão se diferenciando com esse pensamento estão fazendo Blacks melhores do que talvez as que não estão. E, João, já é percebido o movimento do mercado esperando a Black Friday? Outubro tende a ser um mês menos aquecido, porque o consumidor segura um pouco a decisão para esperar a Black Friday? A gente vê isso acontecendo, Ribas, essa semana especificamente. É uma semana crítica com feriado e a semana que vem já é Black Friday. Então eu espero um pouco mais. A gente vê um nível, uma pequena redução, não é expressiva, mas é uma pequena redução de alguém que está querendo buscar alguma oferta. A gente vê muita busca acontecendo, então eu consigo saber para quando as pessoas estão buscando. E, por incrível que pareça, as pessoas estão buscando passagem para viajar no feriado, típico do brasileiro, que viu que o feriado vai acontecer na semana e deixa eu ver se eu acho uma oportunidade boa. Infelizmente, não vai achar, porque, enfim, voos em cima da hora, a gente tem uma precificação diferente, então a melhor forma é planejar uma viagem. Essa é uma dica super importante. E outra data é as datas de ouro ali que a gente tem, Réveillon, Natal, todo mundo querendo viajar, férias de janeiro. Então, qual é o nosso intuito? A gente mostrar para esse cliente onde estão as datas que ele pode flexibilizar se ele tem essa oportunidade. Se ele precisa viajar no dia 28 de dezembro e voltar no dia 4, o Brasil inteiro está fazendo isso. Agora, se ele pode viajar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, voltar depois, fazer home office de outro lugar, ele vai encontrar as melhores oportunidades nesse período. E aí, em outubro, o que a gente vê, a gente tem muitos clientes que se planejam com antecedência e compram passagens, porque vai acompanhando ali o verão, essas datas que são mais críticas, então não tem a baixa. A gente tinha uma expectativa de que aconteceria essa retração nas primeiras semanas de novembro. A gente não viu isso acontecendo este ano. Em anos passados, acontecia. Então, essa semana é que dá uma desacelerada, mas para acelerar já no início da semana, onde a gente tem uma série de ofertas, condições para usar ponto, para comprar pacote, e aí aquela concentração das metas de negócio que está ali na última semana, e a gente não tem outros dias a não ser a última semana de novembro, e acabou novembro, a outra semana já é dezembro. Então, a gente está muito ligado nesse processo, e o nosso papel enquanto não só divulgar uma data promocional, mas é divulgar as janelas de oportunidade que esse cliente pode se programar para viajar
nas suas férias, numa oportunidade ali que não seja a altíssima temporada de final de ano. Mas tem muitas oportunidades para janeiro, fevereiro, pós-fevereiro, que tá com preços excelentes, assim, e eu super recomendo. Bom, que bom. E vamos lá, assim, vamos falar um pouco sobre a dinâmica do nosso público, né? Então, a Black Friday também é uma forma de expandir venda para buscar oportunidade, pegando aquele cliente que não necessariamente é o cliente fiel, que é o cliente daquela marca, mas uma compra de oportunidade em cima de buscar em mar aberto. Como é que é o comportamento aqui? Qual é que é a estratégia aqui, se der para abrir, com relação ao nosso cliente de carteira? E aí nós temos um programa de fidelidade que estabelece muito essa questão da relação mais próxima com esse cliente, que é uma BU, com aquele cara que ele quer viajar, e aí ele vai comprar tanto da Azul quanto das suas concorrentes, ele quer de fato é uma passagem mais barata. Existem diferenças de estratégia, existem diferenças de comportamento desses consumidores dentro do plano? Existe. Esse é um momento que a gente recebe muitos clientes novos que compram só nesse período. Então, quando eu falei que a gente construiu estudos para olhar o comportamento do cliente, a gente mapeou quem era o cliente que comprava ali nos últimos dias de novembro que estava buscando uma oportunidade. O que acontece? Tem uma parte muito significativa desses clientes que não retornam durante todo o ano. Eles compraram porque ali eles encontraram uma boa oportunidade para viajar num período de férias do ano, já bucaram essa reserva e ele não volta. O meu desafio para esse grupo de clientes é maximizar o resultado que ele deixa aqui dentro. Então, se ele comprou um voo, eu também tenho ofertas de hotelaria, de passeios, de ingressos. Então, a nossa estratégia para clientes que bucarem é a próxima melhor oferta que tenha uma correlação muito forte com o que ele está fazendo. E eu sei quando ele está chegando no destino, quando ele está saindo, se ele precisa de 5 diárias, 4 diárias ou, enfim, passeios e tudo mais. Então, a gente usa muito o poder do CRM para fazer essa ativação. Agora, a gente também tem uma carteira de clientes muito relevante, está comigo o ano inteiro, assinando clube de pontos, transferindo os pontos do cartão de crédito, são frequent flyers, clientes viajando, são clientes diamante, safira, clientes de alto valor, e esse é o momento onde eu também diferencio todo esse valor que esse cliente me deu ao longo do tempo, agora durante a Black Friday. Então, para todo mundo, a oferta é 4.000 pontos, a partir de 4.000 pontos para viajar. Para um grupo de clientes que está comigo, é a partir de 3. Então, a gente também precisa usar essas datas promocionais para vender, mas vender reconhecendo quem de fato entrega valor ao longo do tempo. Então, quem está mais vinculado com a Azul, com todos os produtos, com voo, com cartão de crédito, com clube, com pacotes. Então, a gente precisa usar essas datas também para reconhecer esses clientes. Então, todas as nossas ofertas têm um diferencial, ou se o cliente é diamante, ou se o cliente assina um clube, ou se ele tem Azul. E se ele tiver tudo, aí vira um Megazord, onde ele acaba tirando o máximo proveito de todos os pontos que ele acumulou, ou dos pacotes que ele precisa comprar e quer usar essa data para isso. É isso. E corroborando um pouco e contribuindo com o que o João trouxe, assim, do nosso lado a gente olha com grandes clusters de comportamento, né? A gente olha para esse grande evento de dados, como eu disse, e vai fatiando esses clusters de comportamento e trabalhando e construindo não só as audiências de campanha, mas usando o CRM como maestro dessa visão de growth, né, para um cliente que é novo, o que eu consigo alavancar e tirar o maior valor dele no tipo de venda que a gente faz para ele, indo além da passagem aérea, com hotel, com aluguel de carros e outras coisas mais. Mas para o cliente que é um cliente fiel, com ofertas personalizadas, a gente sabe o quanto a personalização vem sendo importante e fundamental na construção do relacionamento da marca com o cliente, colocando ele no centro. Então, esses olhares têm que ser muito individualizados, e esses clusters de comportamento vão criando essa visão de growth, tirando o melhor de cada uma das iniciativas, de cada uma das audiências que a gente tem. O grande ponto é trabalhar bem todas essas audiências, né? Então,
A gente tenta interpretar ao máximo esses objetivos da Azul, entendendo todos os assets disponíveis e as unidades de negócio, e a partir disso, trabalhar na construção dessas ofertas, trabalhar na construção das estratégias de comunicação para alavancar isso. E tem um ponto, Luiz, que é bem importante quando a gente fala de CRM. O mercado pode associar os canais de CRM. O que a gente faz na Azul são as audiências que a gente tem no CRM. Então, nos canais que a gente consegue ter canais de custos menores, push no app, e-mail marketing, a home do site que pode ser personalizada usando o Adobe Target com a audiência, mas principalmente como a gente faz o input dessas audiências também nas mídias. E aí é o ganho onde a gente trata o CRM como orquestrador da audiência e a gente usar o máximo do valor que esse cliente tem, independente do canal que a gente vai usar aqui dentro. Perfeito. A maravilha da integração, né? A maravilha da integração é ótima, isso aí. Bom, por lado do consumidor aqui, né, a Black Friday também é um momento de muito ruído. É Black para todo lado, é oferta para todo lado. E aí vocês trazem aqui uma questão super importante, que é a personalização, né? Que é a gente conseguir entregar, de certa forma, algo relevante para aquele público naquele momento correto. E aí, eu queria aqui expandir um pouco a visão, Luiz. Como é que você sente o mercado hoje entregando essa personalização, que depende desta integração e depende desse trabalho, essa inteligência baseada em dados, assim? Você acha que o mercado já está chegando num nível de entrega personalizada no momento de tanta oferta? Está caminhando, na minha opinião. O mercado está caminhando, assim, para você chegar numa visão de hiperpersonalização, numa maturidade de personalização, primeiro você tem que ter, posso chamar de dado e tecnologia em harmonia. Tem que ter isso aí em harmonia, a estrutura disso tem que estar bem feita, a inteligência tem que estar disseminada, embarcada na companhia e no parceiro que opera, que pensa junto, que constrói as estratégias, porque aí, a partir disso, você vem com a criatividade para entregar a personalização, né? Então, acho que já evoluiu muito, né? O First Party Data veio para ajudar e está aqui na mesa, mas primeiro, para você ter isso bem feito e acessível para a companhia, você tem que estar com esses dados e a tecnologia em plena harmonia. Mas o que a gente vem fazendo aqui, o que a gente começou a fazer agora com a Azul nesses primeiros meses de trabalho e tudo mais, é um belo passo, e foi muito bom encontrar esse ambiente de trabalho preparado que a Azul trouxe para a gente poder agir e trabalhar nessa direção. Então, tem muita gente fazendo, mas acho que o caminho ainda tem que ser percorrido, e o que a gente tem visto aqui, quando a gente tem essas duas coisas bem orquestradas, a personalização acontece e a criatividade está mais rica nesse sentido também. Muito bom, muito bom. João, o desafio é só tecnológico? Não, eu acho que tecnologia é o menor dos nossos problemas. Acho que a gente tem hoje alguns stacks tecnológicos dentro do marketing, né? A gente pode chamar de MarTech, onde eu tenho muitas plataformas, muitas soluções e muitos dados já integrados. O desafio também é de pessoas. A gente precisa de pessoas que provoquem o que a gente sempre faz e que tragam ideias que a IA nenhuma consegue trazer aqui, conectando a necessidade com o poder de usar tudo isso conectado. Então, como o Luiz trouxe aqui da personalização, como eu sei que um cliente, ele sempre transfere os pontos de um cartão de crédito específico. Por que eu vou ficar falando para ele transferir os pontos de um banco que ele nunca me deu esse dado que ele tem uma relação? A menos que ele veja alguma comunicação massiva ou ele, enfim, clique numa determinada comunicação e venha para o site e está lá aquele banco e eu falo, beleza, agora eu passo a ter acesso a uma informação, mas a gente usa os nossos dados aqui dentro para tomar decisões e até mesmo, o cliente nunca transferiu os pontos do cartão de crédito, mas eu sei que os primeiros 6 dígitos de um cartão de crédito que ele usou aqui dentro me dá indícios de qual é o banco que ele tem a conta corrente daquele cartão de crédito. Ele não precisa me dizer que ele é correntista do banco X. Eu tenho um dado que
dentro de uma determinada capacidade de manipular essa informação com todas as regras de LGPD, eu consigo falar para o Luiz transferir os pontos do cartão de crédito X e ir para o Ribas do cartão de crédito Y. E aí eu consigo não ficar massificando e generalizando uma comunicação toda vez que eu tiver uma promoção com esse intuito. E mesma coisa para um cliente que já comprou um produto, que já tem uma viagem bucada, e eu sei que as pessoas, brasileiro médio, buca uma viagem por ano, a gente tem índices que ainda tem muitas oportunidades dentro do nosso mercado, então talvez para o Luiz a oportunidade não seja fazer a compra de um novo voo, seja de incrementar a viagem dele com outros produtos. A tecnologia está aqui para isso, mas a gente precisa do nível das pessoas e dos nossos parceiros, como a Brive e a Peppery, que estão nos ajudando a tomar essas decisões e a provocar todos esses potenciais cenários que a gente tem e que a gente precisa cobrir para maximizar o lifetime value dos nossos clientes, que é o motivo da gente estar aqui. Perfeito. E até colocando uma pergunta que a gente se faz muito aqui no nosso dia a dia, nesse tipo de projeto, nesse tipo de campanha, né, João? É assim, cada push, cada banner, cada landing page, cada direcional que a gente dá e de estímulo para a nossa audiência, seja lá qual for essa audiência, qual o nível de segmentação, a gente tem que entender com base em que eu estou mostrando essa informação para o meu cliente. Com base em que dado, com base em que estímulo, né? Então, quando a gente fala da criatividade, é a criatividade da interpretação dos dados, como você colocou bem aqui o exemplo de, puta, eu tenho 6 dígitos do cartão daquele cliente, como é que eu posso inferir, posso buscar e mostrar para ele que através daquele cartão, daquele banco que ele tem aquela conta corrente, ele pode transferir os pontos para mim e aproveitar as minhas ofertas. Então, eu tenho que ter esse com base em que eu estou dando aquele estímulo para o cliente, uma pergunta que tem que se fazer constantemente na hora de planejar e orquestrar essas iniciativas de growth. Bom, gente, nós estamos falando aqui de uma data, de um evento promocional, que é um evento muito focado em performance. Vocês estão trazendo aqui uma dinâmica muito grande de war room, né, de olhar para o resultado no final do dia, 3 vezes no dia, ou seja, dedo no pulso, e controle da operação para resultado, número. Agora, o quanto que marca, o quanto que a construção de uma boa reputação, aquele trabalho de awareness, aquele trabalho de branding, de longo prazo, faz diferença num momento como esse? Faz total diferença. Se a gente não faz um trabalho de preparar esse terreno, o que vai acontecer, Ribas? A gente tem uma data super promocional, onde vem uma base de clientes que compra essa única vez e nunca mais volta. Eu não quero esse tipo de cliente. Também quero nesse momento, mas não é só esse tipo de cliente que a gente precisa na nossa base. Então, o trabalho de construção, de experiência, do que ele está vivendo dentro de uma aeronave, no aeroporto, na entrega da bagagem, enfim, na entrega do serviço da marca e da experiência que a marca possibilita, me garante uma pavimentação para eu executar um trabalho de performance promocional de CRM que é muito grande. E aí, o CRM, ele não está só no momento promocional, ele está no momento de o cliente acabou de reservar um voo, a próxima melhor oferta para ele é um hotel ou é um passeio. Então, a gente tem algumas automações que elas são institucionais, que são momentos críticos da jornada desse cliente, e o que eu faço nesse momento é dar um tom um pouco mais promocional. Então, o cliente fez uma pesquisa no site, durante todo o ano eu tenho um fluxo que eu vou buscar esse carrinho abandonado para esse cliente. Durante esse momento de Black Friday, eu promociono a comunicação. Então, eu falo, olha, tem aqui uma oportunidade para você otimizar, mas é algo que já está dentro da minha cadeia e eu vou usando isso para abraçar essa data promocional no mercado. Mas, sem dúvida, eu só consigo gerar o resultado porque tem uma bela construção de marca, tem muito investimento que é feito durante todo o ano para reforçar o tamanho da malha, a experiência da Azul, o quanto ela está inserida nas grandes cidades e também o que é a companhia com maior número de destinos no nosso país. Então, isso me ajuda a conectar muita gente e distribuir, de fato, uma oferta que faz sentido para
milhares e milhões de brasileiros. Não poderia complementar melhor isso aqui que o João falou, mas acho que no final do dia é sobre transformar a Black Friday depois numa estratégia de retenção embutida. Tudo que depois que vem da Black Friday tem que ter um olhar de retenção para você ter uma geração de valor contínuo da relação da Azul com todos os clientes que estão consumindo a gente nesse período. E aqui tem um alinhamento muito grande, João, com um raciocínio nosso sobre marca, né? Um raciocínio nosso sobre marca, que marca está muito mais ligada à construção de experiências e à troca de valor, de fato, em cada experiência cada ponto de contato dessa marca com o seu consumidor, com seus públicos, do que efetivamente sua comunicação. A comunicação tem um papel relevante, tem um papel de amplificação dessas experiências, tem um papel de conexão com as pessoas, mas, de fato, o que conecta é a relação, a experiência. Então, como você traz, assim, uma boa experiência de aeroporto, uma boa experiência de avião, né? Então, esse pré, esse pós-viagem. E acredito que tens aí, dentro desses momentos de Black Friday, como você mesmo colocou, aí uma oportunidade de clientes novos, não só para a Azul, mas clientes novos para a aviação como um todo. Mas, como você disse, o Brasil tem um potencial muito grande de botar mais pessoas a voarem, e aí eu entendo muitas vezes que essa primeira viagem pode ser um grande elo de uma relação muito longa, de uma relação muito forte ao longo do tempo, porque ele vai criar um vínculo até afetivo com a Azul, sendo a sua primeira viagem. Vocês conseguem mensurar quem é que está dentro dessa estratégia, quem é que está voando pela primeira vez, como é que vocês tratam esse pós-Black Friday, assim, para a construção dessa experiência mais rica para esse cliente novo? Sim, a gente consegue mapear esse nível de cliente, até porque dentro da nossa regulamentação como companhia aérea, a gente precisa capturar um dado de quem é o CPF que está viajando. Se não for no momento da compra, é no momento do check-in. Então, eu sei que esse cliente, de certa forma, vai se identificar dentro do meu processo antes de entrar na aeronave. Se eu puder ter isso antes, ótimo, porque eu consigo criar uma jornada de cross-sell, de venda de outros produtos que ele não teria. Mas se ele vem depois com um check-in, eu consigo ter o pós-viagem e movimentar esse cliente. A Azul é conhecida como uma companhia que tem uma boa experiência e que tem um NPS que ele é referência no mercado. Então, isso facilita, além do meu trabalho, que é estimular esses perfis e comportamentos do cliente, tem uma entrega lá na ponta que tem uma qualidade que facilita muito a minha vida enquanto growth e CRM. A gente consegue mapear através de NPS, através do como foi a experiência desse voo, o tipo de aeronave, onde esse cliente sentou, o que aconteceu com ele, se ele entrou em contato com o call center, se ele fez uma outra compra, se ele precisou de um serviço especial. Então, eu tenho, dentro das oportunidades de contato com esse cliente, informações para capturar dados. E aí, esses dados, eles são ouro, né? A gente está falando o Luiz trouxe aqui o First Party Data, que é um dos grandes desafios quando a gente implementa uma estratégia de CRM, qualquer ponto de contato com esse cliente, eu capto alguma coisa que depois ele vai ser útil. E a gente vai utilizando para movimentar clientes que compraram um pacote, eu sei que ele gosta de comprar pacote. Clientes que compraram um voo avulso, só ida, é um cliente que eu posso usar para uma outra coisa. Clientes que sempre viajam para o mesmo destino, pode ser que ele tenha alguma família, e aí a gente tem modelos para conseguir identificar. Se o cliente está viajando a trabalho ou a lazer, eu também consigo identificar através da antecedência de compra dele, ou o canal que ele usou. Então, eu consigo criar um genoma desse cliente ao longo das interações que ele vai me dando, para depois eu conseguir ter lookalikes, buscar comportamentos parecidos e também fazer com que a experiência desse cliente seja o mais personalizada possível, que é um grande desafio. A gente tem tecnologia, processos, pessoas, mas com a quantidade de dados que a gente tem, eu acho que a gente pode fazer mais. E eu quero que na próxima Black Friday a gente esteja num nível muito acima de personalização que eu acredito que a gente vai
vai estar usando todos os capabilities que a gente tem e conhecimento dos nossos clientes. Muito bom. E aí, João, eu queria trazer um pouco mais agora o aspecto da experiência aqui, que é duas camadas, tá? Uma é sobre essa, né, a experiência de voar, que é uma experiência que ela é burocrática, né? Porque precisa passar por um avião, precisa passar por um aeroporto, precisa entrar num mecanismo de segurança. Não é simplesmente como pegar um ônibus numa rodoviária, que você chega ali, entra no ônibus e vai embora. Tem toda uma dinâmica aqui. E muitas vezes essa experiência do aeroporto é transferida para a companhia aérea, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, eu demorar numa fila de raio-x não tem a ver com a companhia aérea, tem a ver com o aeroporto, mas na cabeça do meu usuário, do consumidor como um todo, ele está passando pelo mesmo processo. Eu ter que entrar no avião não pelo finger, mas por uma posição remota, também é uma questão do aeroporto, mas, pô, é azul, sempre pego o azul e sempre pego o sol, preciso pegar um ônibusinho e ir até lá, né? Então, como lidar com essa experiência, como lidar, né, com esse trabalho, e também uma outra questão, quando eu estou falando de companhia, de linhas aéreas, que é o avião, mas tu tens outras unidades de negócio, e tu tem uma unidade de negócio super importante, que é o Azul Fidelidade, que precisa, né, educar mais o usuário, e principalmente o usuário brasileiro, sobre a importância de eu me cadastrar, o quanto de valor que eu consigo entregar entrando no Azul Fidelidade, entrando nesse programa, como é que eu uso meu cartão de crédito. Existe uma mecânica aqui que nem todo mundo conhece. Mas como que a gente, né, com esse cliente, para entregar uma melhor experiência para ele, como é que a gente ajuda ele, ou como é que a gente mitiga essas percepções de qualidade que não são necessariamente responsáveis diretamente da Azul, e também como é que a gente ajuda ele a embarcar num universo de milhas, de usar melhor a experiência dele, a relação dele com a companhia aérea, para que ele consiga ter mais viagens e essa relação ser de uma troca de valor maior. Legal. Quando a gente fala de experiência, a gente está muito conectado com a ponta. Tem uma questão que é a cultura da companhia Azul, ela é uma cultura de pessoas e de troca muito forte. Então, se eu tenho um problema num determinado aeroporto, que o nível de serviço daquele aeroporto não está adequado ao padrão que a Azul gostaria de entregar como experiência para o cliente, a gente tem algumas trocas internas para a gente poder mitigar isso nas nossas comunicações, nos nossos canais. Exemplo acontecendo, COP30. A gente tem uma ação, um evento global acontecendo em Belém e, obviamente, os embarques para essa cidade, eles vão ser afetados, porque tem muito mais inspeção, tem um trabalho da Polícia Federal acontecendo que foge do nosso controle. O nosso papel enquanto CRM e experiência do cliente é comunicar esse cliente de que ele vai precisar estar preparado e alinhado a uma expectativa que foge da entrega do meu serviço. Vai acontecer momentos de contingência, onde eu preciso, por uma questão de segurança, atrasar um voo, por meteorologia, por manutenção, por um reporte que foi feito, e isso a gente tem alguns processos estabelecidos para que o CRM esteja integrado com o que está acontecendo na operação. Então, eu costumo falar para o meu time, o CRM não pode ser uma ilha de Fernando de Noronha, que é construído um negócio muito bonito e ninguém acessa. Então, a gente também se coloca como prestadores de serviços para atender a nossa operação, que vai servir os nossos clientes. Então, a gente é parte fundamental desse processo de entrega. E aí, quando a gente fala do programa de fidelidade, no Brasil ainda é muito incipiente o uso de programas de milhas, programas de fidelidade, programas de coalizão. As pessoas ainda associam que os programas de fidelidade, eles são para pessoas que gastam muito dinheiro no cartão de crédito. E aí, nos últimos anos, a gente viu grandes bancos se desenvolverem, as companhias aéreas, a Azul também investir muito nesse produto, para que a gente possa garantir que as pessoas façam os seus voos, mas não necessariamente pagando tudo em dinheiro. Então, usando o cartão de crédito no dia a dia, para comprar um presente de Natal, para comprar na Black Friday do varejo, um televisor, um celular que ela gostaria de comprar, que ela está se programando, uma viagem também, usando um cartão de crédito,
pontuando quando voar, transferindo essas milhas para o programa, assinando um clube, usando varejo, e aí a gente também dentro da nossa estrutura de CRM de Growth, a gente vai encontrando alguns perfis para movimentar. Então, se o cliente voou, provavelmente ele tem um cartão de crédito. Como é que eu falo para ele? Gostou dessa experiência de viajar? Quer viajar de graça na próxima? Transfere seus pontos do cartão, suas milhas, para o programa Azul Fidelidade. E aí, a próxima viagem, você não vai precisar esperar daqui a um ano para viajar. Você encurta esse tempo, viaja antes, aproveita um feriado, uma semana aí que você tem de descanso e viaja mais. Mas é um processo educacional que toca a Azul, mas a indústria brasileira como um todo de programa de fidelidade. E aí a gente tem associações para nos ajudar a construir essa percepção de que todo mundo pode participar de um programa de fidelidade e juntar pontos e viajar de graça o ano inteiro, se quiser. Perfeito. E aí não é só sobre apresentar oferta, né? Tem uma inteligência por trás da experiência do cliente, da experiência que a gente tem com aqueles clientes, para oferecer a experiência Azul de uma maneira completa, né, se antecipando a momentos de fricção, como você deu o exemplo aí da COP30, ou oferecendo para ele, sabendo que ele tem alguns comportamentos, outras sugestões de caminhos, ofertas, e benefícios que um programa de fidelidade pode ter através da relação que ele tem conosco, né. Então, cabe a orquestração dessas informações, os dados disso, para a gente poder realmente colocar, e você colocou muito bem, o CRM não pode ser uma ilha de Fernando de Noronha. Tem que estar facilmente acessível. Né? Uhum. A ilha de Fernando de Noronha é linda, tá, pessoal? pessoal? Sim, sim. A analogia que você fez foi perfeita, né? Uma ilha linda, isolada, com difícil acesso, mas tem um acesso via azul, né? Tem um Exatamente. Voos diretos de Recife todos os dias. É isso aí. Né? Então, usem aí a Azul Friday, daqui a pouco a Noronha fique mais perto de você. Mas muito, muito bom, gente. Eu acho que a gente tem aqui... João, eu queria encerrar o nosso papo, né? Que tu projetasse um pouco, assim, os próximos anos com relação a esses comportamentos de varejo, a Black Friday, a Azul Friday, né, se tornando cada vez mais um momento rico, mas para não ser somente uma ação de intensidade, mas também de relacionamento. Assim, o que você traz aí da evolução desse momento de Black Friday para as marcas ao longo desse tempo, e o que tem evoluído, quais são as projeções que você faz para frente? Sim, eu acho que vai ser inevitável que 2025 e 26, principalmente 26, a gente fale muito do uso de inteligência artificial para escalar tudo que a gente tem de dados, principalmente empresas como a Azul e grandes empresas que têm muitos dados de clientes, é como a gente tem esse compromisso com o cliente de todos esses pontos de contato que ele nos deu uma informação, como é que a gente reconhece ele e mostra para ele que a gente sabe muito desse cliente e que a gente não vai ficar levando um monte de oferta que seja completamente relevante. Eu acho que isso não só numa data promocional como o Black Friday, mas isso deveria ser todos os dias das nossas vidas, o compromisso com o cliente de não entregar algo que não tenha nada a ver com o perfil dele. É um desafio, assim, enquanto profissional, e enquanto vocês, quanto meus parceiros, a gente vai descobrir muita coisa junto, porque o mercado também vai mudar, as tecnologias vão nos proporcionar uma escala diferente, e de fato tem aquele frio na barriga de um voo que está começando, que eu também não sei o que vai acontecer. Mas eu estou muito empolgado de poder descobrir como eu vou também me reinventar enquanto profissional com o uso de tudo que eu vou ter acesso em 2026 e que a gente vai sair desse podcast aqui, desse videocast, e já tem uma tecnologia nova esperando a gente para usar. A gente vai passar por isso N vezes. E eu tenho certeza que a próxima a Azul Friday, ela vai ter características muito mais personalizadas do que massivas. E não só essa data, as outras datas também, e que vão ser super relevantes para os nossos clientes. Bom, Luiz. Acho que a próxima Black Friday já começou, né? E a IA vai ajudar a gente muito nisso. Então, acho que o olhar analítico e preditivo sobre todos esses comportamentos podem nos ajudar a evoluir nesse nível de relação, de personalização, de geração de
de estratégias que façam cada vez mais sentido e sejam cada vez mais coerentes para o consumidor, né? Ainda mais no contexto de programa de fidelidade, Azul Viagens, Azul Linhas Aéreas, né? Como é que a gente cuida desse ecossistema? Depois tem Azul Cargo, ainda que a gente mal conversou sobre isso, né? Mas tem muita coisa para se falar. Então, como é que a gente cuida dessas informações todas, desses dados, e usa a tecnologia a favor da geração de inteligência e eficiência para essa operação? Então, com certeza, a próxima Black Friday tende a ser ainda mais completa e mais complexa nesses aspectos. Muito bom, gente. Eu acho que a gente tem um caminho muito legal pela frente aqui. A nossa conversa ela foi rica, né? Muito porque a Azul demonstra competências, capabilities muito alinhadas com a nossa visão sobre relação de marcas e pessoas. Estamos falando aqui de planejamento, o João trouxe esse aspecto fundamental. Estamos falando aqui de integração de áreas distintas que fazem muita diferença para aproximar e para criar, de certa forma, uma dinâmica mais voltada à inteligência, porque dados a gente consegue captar, e eu acho que a Azul tem aí esse mindset, esse raciocínio de capturar esse dado nessa relação com as pessoas para entregar aquilo que eu acho que é mais relevante, de fato, uma experiência personalizada, que entregue valor para o nosso cliente, né, para as pessoas que compram esta marca e têm as suas expectativas, e quando a gente já tem essas expectativas, a gente constrói valor de verdade. Então, personalização, integração, cuidado com essa experiência, eu acho que são caminhos adequados para que não seja só um evento onde a gente lance promoção, mas que sim, a gente, né, seja um evento só de ampliação de uma relação que ela é mais continuada de longo prazo. Muito obrigado, né? Uma bela Azul Friday para todos. E aí, João, tem muita promoção lá, né? Vamos aproveitar as promoções, que vai ter muita coisa boa. Vamos viajar para o Brasil inteiro e para fora dele também, né? É isso aí. Acesse voeazul.com.br e confira as nossas promoções aqui da Azul Friday. Tem muita oferta boa. Obrigado, João. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Apertem os cintos, o avião já está no ar. Vamos lá, vamos decolar. Até mais. Tchau.